Hello, hello, hello. Então vamos lá, mais uma lição de casa. Começar segunda-feira fazendo lição de casa, né? Se não estamos estudando o mercado cripto, estamos estudando como funciona o dinheiro, como funciona a economia, tá? Para que você entenda quais são os cenários macroeconômicos e quais são os riscos que hoje estão ao redor do mundo, já que o endividamento hoje o mundo todo está endividado, não é só um país, né? Então, tem uma coisa que eu costumo dizer, que o Covid fez, quem cresceu aí, quem já tem uma boa idade aí, a gente sempre teve crise, né? Era crise na Argentina, era crise no México, era crise nos tigres asiáticos, era crise na Rússia, era crise no Japão, depois era crise na Europa, crise na Grécia, crise na Espanha, crise nos Estados Unidos com o mercado imobiliário. E o que o Covid fez foi sincronizar uma bolha de débito no mundo, né? Então pode ser que agora nós estejamos testemunhando talvez a primeira crise a nível de base monetária global, porque o que vemos é um endividamento expressivo de todas as nações. Todo mundo só começou a enfiar o pé e se endividar mais. Então a dívida mundial é enorme. Antes você tinha um país em crise que devia um monte, vinha um país em melhores condições, fazia uma negociação, financiava a dívida. E hoje fica cada vez mais difícil esses países negociarem as suas dívidas, né? Refinanciarem suas dívidas. Então, para a gente ter uma ideia mais precisa aqui, vamos dar uma analisada nas questões. Sempre tem a questão do endividamento aqui versus o PIB, porque é uma dimensão de capacidade financeira do país, né? Nós vemos que a capacidade de endividamento do Japão é muito maior que todo mundo, né? Que ele deve basicamente 3 vezes o PIB dele. Mas vamos pegar aqui esse relógio aqui, que é do débito dos Estados Unidos, que está chegando em 33 trilhões. Seria o equivalente a dizer que cada americano que nasceu, que vive, que é americano, já nasce devendo 98.241 dólares. E para cada trabalhador, cada um que paga imposto nos Estados Unidos, porque tem crianças que não pagam imposto, tem aposentados que já não contribuem mais para a geração de imposto. Então, se pegássemos só as pessoas que pagam imposto, seria o equivalente a cada trabalhador já estar devendo, cada trabalhador deve ter uma dívida, assim, porque o que acontece? Muita gente tem a ilusão, o dinheiro do governo, o dinheiro do Estado. Não existe dinheiro do Estado. O Estado, o país, ele administra o dinheiro do contribuinte. O contribuinte trabalha, gera riqueza, o governo vai lá, toma uma parte dele e diz, deixa aqui que eu vou administrar, tá? E, historicamente, a gente vê que ele é um péssimo administrador, né? Então, veja o seguinte, cada trabalhador já sai devendo na pista 254 mil dólares, tá? A renda que cada trabalhador põe nos cofres do governo americano por ano é quase 3 mil dólares. Percebe a discrepância? Então, basicamente, o que acontece? Seria o equivalente, se hoje os Estados Unidos parasse de se endividar e parasse magicamente de gastar, e ele conseguisse viver sem gasto nenhum, zero, que é impossível, né? Você já vai ver como funciona um pouquinho mais. Mas, digamos, num cenário utópico, o governo americano parou de gastar, zerou todas as despesas e está usando toda a arrecadação dele para pagar a dívida. O que é impossível, que eu já vou mostrar para você. Então, daria mais ou menos 20 anos para pagar a dívida, tá? Isso é impraticável. Por quê? A realidade. Esse gráfico aqui é 2021, então ele não está bem preciso, mas a ideia aqui é que você consiga ver graficamente como que a banda toca. Esse em verde aqui é o que os Estados Unidos arrecada por ano, certo? O que um governo arrecada por ano. Quando se fala em déficit, que a gente ouve muito aí no jornal, déficit, esse ano vai fechar com déficit, o significado do déficit é o seguinte, além do que ele arrecadou, ele vai precisar gastar mais, ou seja, vai precisar emprestar dinheiro. Então vamos mudar isso aqui para a sua vida. Esse verde aqui é o teu salário do ano, certo? Esse é o teu salário do ano. Para fechar o ano, tu vai ter que emprestar tudo isso aqui. Entendeu? Todo esse laranjinha aqui é o que você está tendo que emprestar porque você não está conseguindo administrar o seu salário. Isso aqui tudo em vermelho é o que você deve dos outros anos.
Então o que vai acontecer? Vai aumentar a dívida aqui, porque você não conseguiu administrar isso aqui. Então, para começar a pagar a dívida, o que acontece? O governo teria que parar de ter déficit e sobrar dinheiro aqui do que arrecada para ir baixando a dívida. E o que os governos estão fazendo? Só aumentando. Aqui no Brasil teve aí a grande ideia de não ter teto para o déficit, né? Então, tipo assim, não tem limite o que eles podem emprestar aqui, entendeu? O que acelera isso aqui, né? São ideias espetaculares que os governos inventam, né? Para administrar o dinheiro que é seu, né? Porque essa renda aqui não é dele. O governo não gera riqueza, tá? Ele só toma o dinheiro do trabalhador e deveria administrar bem. O que mostra que ninguém administra bem, porque está todo mundo devendo, né? Todos os países estão devendo, os que não estão devendo estão quebrados. Então percebe que isso aqui só cresce. Então o que acontece? Para pagar a dívida, o governo teria que viver com menos do que arrecada para que sobrasse dinheiro para pagar a dívida. Só que além desse déficit aqui, por exemplo, os Estados Unidos está mandando dinheiro lá, 300 bilhões para a Ucrânia, tem um orçamento de armamento de 700 bilhões e tem mais o juro da dívida para pagar. Ou seja, essa dívida aqui para ele se endividar, ele prometeu juro para alguém comprar a dívida dele. Então essa dívida aqui tem juros em cima, então ela aumenta. Esse déficit aqui vai para a dívida aqui, porque foi o dinheiro que aumentou o empréstimo. Então é uma bola de neve e cada vez se pergunta mais qual vai ser a solução, né? Alguns falam ainda do grande reset, alguma coisa. Historicamente, sempre esse modelo aqui, que é o modelo Fiat, ele historicamente sempre quebra, né? A gente falou ontem, até mostrei ali do Império Romano, né? A partir do momento que os governos começam se chama de base de currency, tipo, tirar o funding da base monetária, aumentar o endividamento, diminuir o valor da moeda, ela se torna inflacionária, você tende a ter uma moeda que ninguém mais confia, porque fiat currency é uma moeda sem lastro, a confiança está no governo. A partir do momento que você para de confiar no governo, é o que a gente chama de hiperinflação. Por exemplo, na Venezuela, ninguém mais quer segurar o bolívar, porque ninguém mais confia no governo. Na Argentina, ninguém mais quer segurar o peso, porque ninguém mais confia no governo. E assim começa a criar essa rejeição da moeda, porque ninguém consegue segurar a moeda, porque ela não tem valor intrínseco e já não tem valor mais confiável. Seria o equivalente ao seguinte, cheque, né? Você dá um cheque, digamos que o cara mais rico da cidade, ele dá cheque, todo mundo pega o cheque dele porque é confiança. Daqui a pouco sai o boato, diz que esse cara faliu e os cheques dele estão voltando. Ninguém mais quer pegar o cheque dele, certo? Ele perdeu o valor, porque o cheque era uma promessa de um recurso. A Fiat Currency é uma promessa de que aquilo tem um valor monetário para fazer uma intermediação financeira. E a partir do momento que ela perde essa confiança no governo, ocorre a hiperinflação. Inflação é algo que ninguém pode criar. Ninguém consegue criar inflação além do governo. Tá? O empresário não pode, o trabalhador não pode, o cidadão não pode. O único que tem o poder de fabricar inflação é o governo, que é a impressão de dinheiro sem o aumento da riqueza. Aulinha rápida aqui, de base monetária. O modelo keynesiano seria o seguinte: se você tem uma economia de 100 bilhões, você emitiria vales de 100 bilhões para representar aquela economia. Se aquela economia cresceu, se o PIB dela cresceu, você imprime mais dinheiro para representar esse crescimento. Se a economia encolheu, você deveria tirar dinheiro da base econômica para representar o encolhimento da economia. Mas isso nunca é feito, sempre se é impresso mais. Isso daqui é a impressão do dólar, do M1, tem M1, M2, M3, não vamos complicar muito. Mas vamos ver aqui, ó, de 1960 até 2000, digamos, foi impresso para a base monetária americana 1 trilhão, isso no M1, certo? De 2001 até 2008, mais meio trilhão. Aqui começa a crise imobiliária americana. Da crise imobiliária americana até o Covid, foi para 4 trilhões. Ou seja, entre 2008 e 2010, já foi impresso
2 vezes mais do que nos últimos 1960, dos últimos 50 anos, certo? Agora pega aqui, pós-Covid, do Covid até o auge do Covid aqui foram impressos 20 trilhões, 20 menos 4, 16. Ou seja, em 2 anos foi impresso 16 contra os 4 que estavam lá. 400% mais do que nos últimos 70 anos, 80 anos, 2020 para 60 anos. Em 2 anos se imprimiu 4 vezes mais dinheiro do que nos últimos 60 anos, tá? Então isso é gritante, é óbvio que vai ter inflação, é óbvio, por isso que agora ninguém mais quer segurar o dólar, né? Antigamente você tinha inflação na Argentina, você tinha inflação no Brasil, você tinha inflação no Zimbábue, todo mundo queria segurar dólar, porque o dólar era uma moeda forte. Agora, com uma impressão absurda dessa, o dólar passa a ser uma moeda inflacionária, tá? Houve agora uma retirada um pouco da liquidez aqui, porque é uma forma de tentar conter a inflação. Mas é claro que é uma gota no oceano perto de tudo que se fez. Então é óbvio que ao diluir todo esse capital impresso aqui, o efeito Cantillon vai ser percebido e se cria uma inflação. É um pouco mais complicado assim os dispositivos de como tudo isso funciona, mas só para você ter uma ideia de como está o dólar, né? E a economia americana sempre tem esse histórico aí de que quando eles têm dor de barriga, todo mundo fica com diarreia, né? Quando a Argentina tem dor de barriga, a Argentina fica sozinha, dor de barriga. Agora, quando os Estados Unidos têm dor de barriga, o mundo todo tem diarreia. Foi o que a gente viu na crise de 2008 com a crise imobiliária, onde afetou toda a economia global, né? Então, comece a fazer a sua lição de casa, de você entender isso e esses fatores macroeconômicos que sempre nos colocam em dúvidas como que vai acontecer o mercado, né? Então não dá para somente analisar como está a saúde do mercado cripto. Isso aí, vamos que vamos, mais uma semana. Deus abençoe. Tchau, tchau.